Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Para contrapor-se à ideia do suicídio, o espírita tem vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será muito mais feliz quanto mais confiante e resignado tenha sido na Terra. A certeza de que, ao encurtar sua vida, alcançará um resultado completamente oposto daquele que esperava, porque liberta-se de um mal para entrar num outro pior, mais longo e mais terrível. Kardec perguntou, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 943 até a 945. De onde nasce esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Como será que os instrutores espirituais responderam? Efeito da ociosidade. Ociosidade é a pessoa não ter ocupação útil, não é? Fica ocioso. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Jesus disse, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós, às vezes, nos deixamos assim à margem da vida. Sabe que certas sociedades ricas, em que a pessoa tem de tudo, entretanto, o grau de suicídio lá é grande, porque falta essa fé de que eles vão falar. Ociosidade, falta de fé. É a falta de crença em algo que possa servir de solução para a sua vida. Ela se deixa levar pelo desespero, pela falta de esperança, por uma solidão interior. Ela pode estar cercada de pessoas, mas lá dentro de si própria ela se sente absolutamente sozinha, e provavelmente numa sensação de abandono. Insensatos, disse o Espírito, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Eis aí que quando nós temos fé, conhecimento da vida espiritual, quando nós temos a orientação do Evangelho, que nos fala que somos seres úteis, que fomos criados para uma função, um trabalho, uma realização na vida universal, nós não sofreríamos jamais esse perder o encanto da vida. Eu acredito que, assim, as pessoas que são céticas, que não têm nenhum tipo de fé, que não acreditam na vida após a morte, essas pessoas não têm o que perder. Então, se elas estão tendo uma vida ruim e elas perdem a esperança, elas não têm nem o argumento do pós-morte para justificar elas aguentarem e enfrentarem as dificuldades. Elas abandonam essa dificuldade. Só a doutrina materialista propõe o suicídio. Nenhuma doutrina espiritualista que conhece o valor do espírito e a sua trajetória propõe ou aceita o suicídio. Nenhuma religião aceita o suicídio, só a doutrina materialista. Qual é a razão? Porque desconhece a realidade do espírito. Na verdade, o espiritismo surgiu para combater o materialismo. E o materialismo e o hedonismo são os responsáveis fundamentais pelo suicídio. Então, nós temos que nos contrapor à ideia materialista. E essa difusão, ela não pode parar. Ela tem que continuar sempre, em todos os níveis, para poder acordar aqueles que ainda não têm uma formação sólida espiritualmente falando. Podemos lembrar também que o suicídio acarreta problemas muito sérios na nossa trajetória evolutiva, pois a nossa vida aqui na Terra é um presente especial de Deus. Muitos querem voltar à Terra e não conseguem. E nós que ganhamos esse presente,
de repente o cortamos. Além de nos prejudicar muito, é uma marca que fica na vida atual, é uma marca que vida até para as existências futuras. Muitas existências, às vezes, 2 ou 3, para refazer os caminhos errôneos que tomou. E exemplifico. Muitas más formações congênitas ocorrem na existência posterior ao suicídio. O indivíduo vai aprender que se suicidou, primeiro que o corpo não era dele, era um empréstimo da divindade, né? Isso muda a nossa visão de mundo, que nós achamos que nós temos direito de fazer o que queremos com o corpo, e não é bem assim, né? É um empréstimo da divindade. Agora, o indivíduo que lesou o seu corpo, ele vai continuar durante um certo tempo com essa lesão, que vai gerar uma expiação. Então, se o indivíduo estourou o seu cérebro, o seu coração, numa próxima existência, provavelmente ele vai vir com lesões nessas áreas, né? Ele vai sofrer, ele está expiando aquilo que ele gerou em si mesmo. Então, é um hiato, algo que se interrompe dentro de uma programação que o espírito precisaria ter para evoluir. Porque tem os atenuantes e os agravantes. Às vezes o indivíduo, por conta da situação, né, contextualizando, pode ter os atenuantes. Então, ele não causa um estrago tão grande em si mesmo, então tem outros meios dele reparar. Mas, invariavelmente, a pessoa fica sem condições de elaborar um programa para ele reparar de imediato aquela situação. Ele vai expiar primeiro para depois reparar. Então, ele tem que recomeçar e, muitas vezes, em tristes condições e contar com o apoio de uma mãe que possa recebê-los para refazer esses caminhos errôneos que ele tomou. De modo que é um baque muito grande no aperfeiçoamento do espírito. O progresso, como é natural a todos nós, ele virá nas encarnações futuras quando aquele espírito se aperceber da sua falta e tiver a oportunidade do resgate. E nós, encarnados, também podemos ajudar os suicidas. Eles não estão esquecidos por nós, nossos familiares, amigos que sofreram essa tentação do suicídio. Nós podemos lembrá-los fazendo preces. Quando aquela prece que movimenta energias no campo espiritual chega até o suicida, faz com que ele se sinta esperançoso. Não estou esquecido, alguém pensa em mim, recebi esta mensagem boa. Nós também estamos orando e vibrando em favor deles. E isto os beneficia. Eles recebem pensamentos nossos de fé, coragem, esperança. E também nós podemos ajudar realizando reuniões mediúnicas. Da mesma maneira que nós encarnados buscamos o centro espírita, muitas vezes os espíritos desencarnados também buscam esclarecimento. Eu tenho um primo lindo, Demóstenes, nós chamávamos de Chuca. Teve problemas com a mãe tinha uma vida mais fácil, ele descobriu. Era uma personalidade difícil que ainda não teve o apoio da mãe e do pai. O apoio dele era meu pai. E ele arrumou uma namorada e eles se entendiam e se amavam. Só que ela não aguentou o gênio difícil dele, se separaram e ela morreu atropelada, antes que eles se fizessem os laços de amor. Depois disso ele entrou em depressão. Aí meu pai desencarnou. Aí o meu querido Chuca, meu amado Chuca, estava muito confuso, ele praticava desdobramento. E entrava em regiões, sei lá onde ele ia. Ele cometeu suicídio. Mas ele vinha à casa espírita, aos poucos foi sendo doutrinado e finalmente entendeu que ele precisaria refazer a sua vida e se preparar para renascer em melhores condições e mais forte. E a última comunicação dele foi linda. Ele se despedindo
cumprimentou todo mundo e falou para mim, minha querida prima Heloísa, foi comovente e saber que agora ele teria uma nova chance e provavelmente é um vitorioso. O centro espírita, quando o espírito está em condições, ele vai ser levado para lá, vai ser esclarecido do que aconteceu, não é? A necessidade dele se modificar, dele começar a ter esperança, o tratamento do passe, do esclarecimento, tudo isso vai ajudá-lo. E o centro espírita, através da informação desses acontecimentos, é um preventivo, mas não só isso, principalmente a parte doutrinária, mostrar a finalidade da nossa existência. Porque isso faz com que a pessoa tenha significado na vida. E o suicida, mais do que outro desencarnado qualquer, ele precisa muito da força das orações. Por isso, em todos os momentos que nos forem possíveis, nós vamos orar e nesta oração nós vamos procurar inserir palavras a ele de encorajamento, de sustentação, para que ele possa sentir-se ainda lembrado por Deus e saiba principalmente que ele terá a oportunidade de recomeçar. Nós podemos evitar que mais vidas sejam desperdiçadas? Primeiro, se observarmos ao nosso redor, na nossa família, se alguma pessoa tem essa tendência ou se no campo familiar, de pai e de mãe, houveram suicídios. Isso tudo já são alguns indícios, é uma maneira de evitarmos. Na divulgação da doutrina, falando às pessoas de todas as formas possíveis que o espírito não morre, o que morre é a matéria, a carne que se desintegra, esse conhecimento de que nós somos espíritos imortais, ele vai prevenir o suicida. Principalmente quando nós conhecemos alguém que está em processos depressivos, é importantíssimo nós procurarmos ajudar essa pessoa a respeito da continuidade da vida, porque nós sabemos que o maior índice de suicidas no momento está ligado aos casos de depressão. E aí, se nós conseguirmos motivar o depressivo a ele sair desse estado através da busca do socorro espiritual, os tratamentos psiquiátricos, nós vamos impedir que a pessoa julgue que, acabando com a vida física, tudo vai se encerrar. Porque na medida em que as pessoas acreditam na vida após a morte, na medida em que elas têm certeza de que tem alguma coisa depois do túmulo, então elas já vão olhar de uma maneira diferente o que elas estão enfrentando agora. Os americanos têm chamado isso de coping. É a capacidade que a pessoa tem de enfrentar as dificuldades que a vida apresenta para ela. Se você está sem esperança, e a palavra do Cristo te dá essa esperança, ela está te dando um motivo para você enfrentar a dificuldade e não para você abandonar a dificuldade ou tentar fugir do problema, que em última análise é o que o suicida faz. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras.